Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião, sou psicólogo clínico igualmente, e é um prazer estar aqui trazendo mais um conteúdo relacionado à mitologia grega, às divindades, aos heróis, às suas gestas, tudo que envolve, que possa envolver o estudo da mitologia grega no aspecto acadêmico, no aspecto da sua tradição, dos seus registros. Essa é a proposta desse canal aqui. É um prazer contar com a presença de todos. Várias pessoas reagiram. Eu acabei não trazendo hoje a relação dos novos inscritos, mas prometo que no próximo conteúdo eu vou trazer aqui. Inclusive, nós estamos começando a cada grupo agora de divindades. Eu estou fazendo uma abertura diferente. Então, enquanto nós estivermos com o conteúdo de Zeus, então nós temos uma abertura hoje diferente, que são só imagens de Zeus que eu acabei encontrando e fazendo a edição da abertura. Então, quando entrar em Hera, vai ter as imagens de Hera, quando entrar em Afrodite, imagem de Afrodite, e por assim vai. Então, eu vou ficar devendo, por enquanto, hoje pelo menos, a questão da relação dos novos inscritos, né? Então, também eu queria deixar aqui um registro em relação à Páscoa. Eu fiquei até pensando em trazer um conteúdo especial para a Páscoa, mas acabei não conseguindo ter tempo para fazer isso. Eu preferi deixar para um outro momento, ou até para o próximo ano, ou quando for oportuno trazer um estudo sobre a Páscoa, porque fazer de uma forma aligeirada ou de uma forma menos profunda não é minha intenção aqui, tá? Então, vou ficar devendo essa questão do conteúdo da Páscoa. Eu nem tinha comentado aqui no canal, mas fiquei pensando que seria interessante. Volto a dizer, numa próxima situação, no próximo momento eu trarei aqui. Nós vamos dar hoje continuidade aos epítetos de Zeus. Estamos procurar fechar os epítetos de Zeus. Vou tentar fazer de uma forma que não seja aligeirada. Vou tentar fechar hoje aqui o conteúdo, tá? Estou percebendo que estou me alongando, mas estou em cima da minha proposta aqui do conteúdo, tá? E volto a dizer, fechando esse conteúdo, se eu não conseguir concluir hoje, mas mesmo quando eu concluir, então eu vou deixar um conteúdo especial, só o relato, só o nome, nenhuma fala, com todos os epítetos de Zeus que eu pesquisei, ok? Bom, então, se você chegou até aqui por alguma indicação do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal. Vou pedir que você se inscreva, que você ative as notificações, dê o seu like, divida o conteúdo com pessoas que você sabe que gostam do tema mitologia grega. É um prazer contar com a sua presença, é um prazer contar com a presença de todos aqui, tá? Então vamos aqui continuar a nossa relação dos epítetos de Zeus, agora com a letra B e aí para diante, né, até o X, né? Então vou começar aqui com Basileus. O Basileus quer dizer rei. Então esse epíteto se encontra com outros epítetos que já foram citados antes em relação à letra A, por exemplo, que quer dizer, existia um Zeus Basileus, né? Então existia a Basileia, é um nome que é associado à divindade, a Zeus, pode ser associado a Zeus e quer dizer rei. Ele era o rei de todos os deuses, né? Ao Bolaios, né? Esse epíteto do Bolaios, que quer dizer o conselheiro, ele era encontrado num dos mais tradicionais templos de Zeus, que é o templo de Dodona, que talvez seja um dos mais antigos conhecidos templos em que havia o culto da grande divindade. Ao Catactônio, esse Zeus Catactônio quer dizer aquele que está sobre a terra. Não sei se vocês recordam, mas teve um momento aqui no conteúdo dele, do Zeus, quando eu comecei a falar no início, eu comentei que Zeus, num certo momento, em algumas regiões, ou em algum período, ele foi associado também à agricultura. É um Zeus que muitas vezes não é nem recordado, às vezes não é nem conhecido, né? Então, a palavra κτόνio quer dizer de baixo, então catactônio é aquele que está sobre a terra. Bom, ao Eleutérios, que quer dizer o libertador, ao Epidotes, que quer dizer o generoso, ao Eridouros, que é dos altos trovões, assim como tem o Erisfáragos. Erisfáragos quer dizer o alto e trovejante. Então,
muitas vezes, quando havia o trovejar, sem uma justificativa que pudesse associar, por exemplo, a uma tempestade, era tido como se fosse o humor de Zeus, né? Então ele estava meio que mal-humorado, então havia o trovejar, né? Ao egífero, esse egífero quer dizer aquele que porta a égide, ou aegíferos, né? Eu tinha também comentado no conteúdo dos epítetos da letra A. Ao erqueios, que quer dizer do pátio da frente. Então, em certos momentos, as casas, no período da Grécia clássica, as entradas elas eram associadas ou elas eram tidas como protegidas por alguma divindade. Em geral, se colocavam muitos nichos de divindades nas casas. Isso vai ser muito comum na sociedade romana. Então, Zeus era como aquele que protegia a casa já na frente, né? Uma vez que ele podia ser associado, por exemplo, ao dono da casa. Então, como ele era uma divindade que seria uma divindade que controlava todos os deuses, o pater dentro dessa sociedade patriarcal era como se fosse uma representação de Zeus. E aí havia, consequentemente, uma correlação entre esse protetor do conjunto de divindades em relação ao pai de família, né? Ao Eunemos, que quer dizer dos ventos calmos, ao Arvanax, que quer dizer aquele que tem um amplo reino, o Euboulos, que quer dizer aquele que é o bom conselheiro, ao Gamérios, que quer dizer aquele que protegia o casamento, ao Helênios, ao Aelenos, que também já cheguei a comentar aqui, que quer dizer aquele que era de todos os gregos ou de todos os helenos, o Heraios, que quer dizer aquele que era de Hera, né? Então, Zeus e Hera, eles fazem uma dupla que seria uma dupla praticamente inseparável na mitologia grega, né? Em geral, a gente, quando vê Hera está muito associada à figura de Zeus, ainda que a gente não possa praticamente também dizer o mesmo em relação a ele, mas a ligação dos dois é uma ligação que era permeada por muitos conflitos, mas também por uma certa cautela de Zeus em relação à grande divindade, né? Ao hóspedes, que quer dizer aquele da hospitalidade. Zeus era considerado o deus protetor dos hóspedes, dos viajantes, né? Então era comum que na maioria das cidades gregas, os estrangeiros eles sempre apelassem para a hospitalidade que Zeus estava oferecendo ou protegendo, melhor dizendo, essa pessoa que chegava, muitas vezes em nome de uma antiga relação familiar. Então você poderia chegar em certos lugares e você apelar para esses Zeus hóspedes. Ao Ersos, que quer dizer da criança divina. Existe um Zeus menino, existe um Zeus criança. Esse Zeus criança é aquele Zeus lá da ilha de Creta, que foi cuidado pelos Curetes, que foi cuidado pela Aix, que foi cuidado pela ninfa Amalteia, a pedido da sua mãe Reia, né? Ao Icésios, que é o protetor dos suplicantes. Ao Orcos, que quer dizer, ou Orcus, que quer dizer aquele protetor dos juramentos. Zeus é muito associado ao juramento. Então, era comum que, quando acontecesse situações em que havia dúvida na relação dos julgamentos, o suplicante ele poderia fazer essa solicitação ou pedir a proteção desse Zeus específico, protetor dos juramentos, né? Há o Patos, que quer dizer aquele que está no mais alto, né? Na mitologia grega, no Olimpo, o castelo de Zeus, o palácio de Zeus, era aquele que se situava no ponto mais alto do grande monte, né? Do Monte Olimpo. Então, há um Zeus upsizugos, que quer dizer do alto jugo, né? Da autodeterminação ou do controle, né? O jugo como controle, então Zeus controlava tudo. O Ipsistos, que quer dizer o Zeus do céu. Há um Capaotes, que quer dizer o que verte para baixo. Zeus era muito ligado à chuva.
Então a chuva era como se fosse uma fecundação, pensando naquele Zeus mais antigo, ligado aos fenômenos naturais. Então a chuva era considerada um elemento que era como se fosse a fecundação da terra. Ao Catásios, que quer dizer o purificador, ao Quecraunos, que quer dizer aquele que possui o raio, ao Carmon, que quer dizer aquele que se rejubila, ao Crônides, que quer dizer filho de Cronos, né? Então Zeus sendo considerado o filho mais novo do deus Cronos, o deus da mente tortuosa, né? O Cretogênes, aquele que nasceu em Creta. Então, vários lugares vão ser considerados o local onde Zeus vai vir ao mundo, mas canonicamente, tradicionalmente, Zeus vai ser considerado aquele que nasceu em Creta. O Ctésios, que quer dizer aquele que protege as provisões, e esse Ctésios, ele era o protetor do lar, fazendo inclusive uma correlação com aquele que está na frente, né? Aquele que está na frente das residências. Então, é esse Zeus que protege as provisões, que protege a alimentação que tem dentro das residências. O Megispator, ou Megistopator, que quer dizer o grande pai. O Maimactes, que quer dizer o tempestuoso, fazendo ainda a correlação com aquele Zeus mais antigo, mais associado aos fenômenos naturais. Ao Megistos, que quer dizer o grande Zeus, né? Quando a gente cita ou quando a gente encontra uma citação, um comentário sobre o grande Zeus, é o Megistos, o grande Zeus. O Meilíquios quer dizer o gentil, né? Então, muitas vezes, nós vamos encontrar no mito Zeus se compadecendo de alguma situação que algum mortal estava passando e ele gentilmente ele ajuda, ele orienta, muitas vezes ele transforma. Alguns contos de transformação não estão sendo tratados como punição, muitas vezes até como uma espécie de gentileza. Em algum momento, algum mortal poderia ser punido, mesmo por algo que pudesse fazer de modo inadvertido. Esse mortal poderia ser, por gentileza, transformado em alguma coisa, né? Então, muitas transformações que a gente vai encontrar na mitologia grega, não estão associadas necessariamente a punições, mas por ação de um deus que, compadecido da condição de que aquele mortal estava passando, ele seria transformado, ele seria modificado. Ao Olympus, né? Esse Olympus quer dizer aquele que é líder do Olimpo. O Ómbrios, que quer dizer o da chuva, aquele que é o fertilizante. O Óureos, aquele que envia os bons ventos. O Órquio, o protetor dos juramentos. Já tinha comentado em outro momento a questão do juramento. Há um epíteto que é o Patróios. Esse Patróios, ele é o Pater, né? O paterno, aquele que é o pai. O Pater, então existe um Zeus Pater, além desse Zeus Pátrios, então é o pai, né, que é o Zeus de todos os seres, mas muito mais do que de todos os helenos. Ao Filios, que é também o amistoso. Ao Patróios, que é esse Patróios, ele é o protetor dos clãs. Então, além de ser aquele que é o protetor dos juramentos, que é o Patróios, o paterno, nós sabemos que a sociedade grega ela era dividida em clãs. Existe uma diferença nessa formatação da cultura antiga grega em relação aos clãs, que é diferente dos genes, em que os clãs eles eram grupos antiquíssimos que estão associados todos praticamente às invasões que foram acontecendo na Península Grega e que foram formando os núcleos familiares. Esses núcleos familiares eles eram protegidos por esses Zeus. Há o Polieus, que é o protetor das cidades. O Sóter. Esse epíteto é maravilhoso porque esse Sóter, muitas vezes nós sabemos que nós podemos associar às figuras cristãs, né? Jesus Cristo é considerado Sóter,
mas há um Zeus Soter, que quer dizer o Salvador. Há um Zeus Semno, que quer dizer o Venerável. Há um Stérios, que quer dizer o Poderoso. Há um Talaios, ou um Taleu, que quer dizer um Zeus solar. Esse Zeus Talaios, ele era cultuado em Creta. Há um Teleios, que quer dizer o realizador. Há um Zeus Tropaios, que ele era citado como monumento de batalha. Quando aconteciam as batalhas, em geral as estelas que eram montadas, que eram erguidas, fazendo referência a algum tipo de combate que tinha acontecido ali, ele poderia receber uma referência, uma citação daquela estela, como se fosse um marcador das batalhas, daquele momento, daquela situação que aconteceu ali. Há um Zeus tonante, gosto muito desse epíteto, que é o Zeus que troveja, né? Nós encontramos vários epítetos relacionados a Zeus ligados ao trovão, mas o Zeus tonante a gente encontra muito em textos de Homero, citando esse epíteto. Há o Zeus Xênios, que é o protetor dos estrangeiros e padroeiro da hospitalidade, comentei também há um momento atrás agora, com outra relação em ligação a essa questão da hospitalidade. E finalmente há um Velicano. Esse Velicano, ele é um Zeus que ele era local, ele era cultuado em Creta. Cada canto da Grécia, principalmente aqueles que são mais tradicionais, vão ter relações com Zeus de modo muito peculiar. Então, voltando a recordar aquilo que a gente já tinha comentado aqui nesse conteúdo de Zeus, então nós sabemos que existiu então um Zeus que seria um Zeus mais coletivo, um Zeus maior. Existiam Zeus particulares, nós vamos encontrar isso muito no cristianismo, principalmente no culto aos santos, né? Existem santos que são muito locais, que foram santificados, né? Até por uma espécie de culto popular. Tem muitos cultos de santos que surgiram de modo espontâneo, até mesmo sem uma certa permissão oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Então isso não era diferente na mitologia grega. Surgiam divindades locais, surgiam cultos locais. Como todos podem recordar, existem divindades, Zeus, com epítetos até relacionados a morros, colinas. Existe essa característica da divindade que está muito associado a particularidades até geográficas. Por outro lado, nós podemos também pensar que existe o Zeus com essas características e existem outras características, como, por exemplo, volto a recordar, um Zeus mais antigo, associado a fenômenos naturais. Depois esse Zeus ele começa a sofrer chegadas de culturas com mais complexidade, então ele vai ser associado a diversas ações dessas culturas com exigências cada vez maiores. Então ele vai ser pai de filhos super importantes na urbanidade. Então nós podemos dizer que tanto em relação aos epítetos como os atributos de Zeus, eles estão sofrendo ou estão sentindo, talvez seja o termo melhor, da antiguidade a uma espécie de, também podemos dizer, de modernidade de como o Deus é visto pela sociedade grega. Bom, então nós estamos encerrando por aqui os epítetos de Zeus. Vamos entrar no próximo conteúdo com um novo elemento, um novo capítulo do estudo de Zeus. Então aqui a gente vai falar dos hierógamos, nós vamos falar das relações dos hierógamos de Zeus. Zeus teve, eu até citei 13 hierógamos, mas na verdade são 4 hierógamos que Zeus tem. Então eu vou falar primeiro dos hierógamos, dos menos conhecidos ao mais conhecido, e depois eu vou falar num próximo conteúdo, nos próximos conteúdos, das relações fora dos hierógamos de Zeus, que são as relações com as amantes, que ele vai ter principalmente com princesas, com ninfas. Então esse nosso próximo conteúdo vai tocar isso aí. Depois eu vou partir para a questão da paternidade dele, das diversas personagens, tanto personagens divinos e semidivinos. Enfim, a gente tem muita coisa para tocar aqui.
Então, vamos dar vamos oferecer um estudo o mais amplo possível em relação a Zeus. E para mim vai ser um prazer contar com a presença de todos aqui. Então, se você chegou até aqui esse pedaço do nosso conteúdo, quer dizer que você gostou do que foi postado. Então eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, dê o seu like, faça algum comentário. Vai ser um prazer contar com a presença de todos aqui. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico e você está no canal Mitologia Grega de A a Z. Nós estamos aqui tocando o grande Zeus, o mito do grande Zeus, com todos os seus assuntos, com todas as suas pertinências. Nós vamos então, a partir do próximo conteúdo, falar dos hierógamos e depois das relações fora dos hierógamos que o grande Zeus teve. Vou deixar aqui um forte abraço, espero que todos tenham uma ótima semana. Desculpe a demora de trazer a publicação, porque de fato a minha última semana foi uma semana bem corrida e eu não consegui muito tempo para fazer tanta gravação quanto a edição, mas estou aqui de volta e deixando aqui um forte abraço para todos. E até breve.